Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 1 a 9. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Este que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Meus irmãos, continuando o estudo aqui do livro de Atos, capítulo 17, esse trecho ao qual nós vamos estudar aqui do versículo 1 ao 9, ele vai tratar sobre a chegada de Paulo e Silas em Tessalônica. Lembrando que Paulo e Silas, assim como Barnabé também, e muitos outros dos discípulos, nesse caso específico estamos falando de Paulo e Silas, eles eram missionários, ou seja, eles iam para uma determinada região fazer a evangelização e após implantada a igreja, eles partiam rumo a outras regiões para levar o evangelho, cumprindo assim o mandamento de Jesus Cristo a seus discípulos. O versículo 1 diz o seguinte: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Versículo 2, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Observem aqui, meus irmãos, uma coisa muito interessante. Às vezes é um detalhe que passa desapercebido, por isso que é importante a gente estudar. Paulo, ele estava todos os dias na sinagoga debatendo com os fariseus, com os escribas? E a resposta é não, ele estava apenas nos sábados. Era o dia que era dedicado ao Senhor. Era o dia que deveriam guardar pela cultura judaica. Então não eram todos os dias que tinha acesso a Deus. Hoje em dia, nós temos o acesso livre a Deus, direto. Isso pela graça concedida através da morte e ressurreição de Cristo. Mas muitas vezes o excesso também faz mal. Nós vemos aí muitas igrejas que têm cultos diariamente, 3 vezes ao dia. As pessoas às vezes não têm tempo suficiente para estar em todos os cultos, pois nós temos que trabalhar, temos que produzir. E eu quero reforçar aqui, meus irmãos, que cultuar e adorar a Deus não é simplesmente aquele momento que nós passamos no templo. É o momento que nós vivemos conforme a palavra de Deus. É os momentos que nós trabalhamos e no nosso trabalho nós agimos conforme o ensino de Deus. É quando nós estamos com os nossos amigos, nossos familiares, e nós levamos a palavra de Deus. Cultuar a Deus é estar sempre vivendo em comunhão com Deus. É 24 horas por dia e 7 dias por semana. E nós não precisamos mais estar em um templo para fazer isso. Isso era naquela época, na época da lei. Aqui eu trouxe uma definição. O que seria arrazoar? É discutir, argumentar, expor
as suas razões. Lembrando, meus irmãos, que Paulo, ele tinha formação rabínica e ele havia sido discípulo de Gamaliel, que era um dos maiores e mais sábios fariseus daquela época. Apesar da fama de Paulo correr entre os gentios e os judeus daquela época, tanto quando ele era um judeu e perseguia os cristãos, e agora como um cristão convertido, levando o evangelho. Paulo tinha muito conhecimento dado através do Espírito Santo e conhecimento adquirido através do estudo com homens. Versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Eu trouxe uma referência bíblica aqui falando sobre isso, que está em Mateus 20, versículos 18 e 19, onde Jesus diz: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Mais uma vez, irmãos, lembrando, ressaltando que Jesus, ele não foi condenado, ele não foi morto pelos gentios, ele foi condenado, ele foi julgado, ele foi morto pelo seu próprio povo. Depois, a morte física, efetivamente, ela foi feita através dos romanos, mas enfim, quem o entregou à morte através de mentira, de injúria, de falsidade, por interesse, como a gente já conhece a história, foi o seu próprio povo, foram os judeus. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e de muitas mulheres distintas. Então, através da argumentação de Paulo, eles foram persuadidos, eles foram convencidos. Aqui eu busquei também uma definição bíblica sobre persuadir, que é o ato de convencer alguém a acreditar em algo ou tomar uma decisão, muitas vezes através do uso de argumentos e apelos emocionais, com o objetivo de mudar a mente ou o comportamento de outra pessoa. Eu quis trazer essa definição, até porque persuadir não é uma palavra muito difícil de entender, mas é importante que nós enxerguemos além do significado da palavra. A persuasão é através da palavra, e o poder da palavra, ele pode vir tanto para o bem como para o mal. Nós podemos persuadir uma pessoa a fazer o bem, assim como a pessoa também pode ser persuadida para fazer o mal. A palavra é a arma mais perigosa que nós temos. É o poder da palavra. Por isso que nós devemos usar a palavra com moderação, com consciência, com discernimento. Mas para resolver esse problema da palavra e sabermos se a nossa palavra, se da nossa boca está saindo bênçãos ou maldições, é muito simples, meus irmãos. Eu vou reforçar mais uma vez aquele macete que eu sempre ensino nos estudos, que é enxergar a vida, enxergar o mundo com os olhos de Jesus. Como Jesus procederia, o que Jesus falaria, como Jesus agiria em determinada situação. Versículo 5. Os judeus, porém, presta atenção nesse versículo, veja como é importante. Os judeus, porém, movidos de inveja. Lembram das obras da carne, que nós vimos lá em Gálatas 5? Movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus. Então os judeus estavam andando com homens maus. Como que uma pessoa de bem pode estar andando com uma pessoa má? Trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba
turba uma multidão. Alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, que era quem tinha recebido Paulo e Silas, procuravam trazê-los para o meio do povo. Eu trouxe aqui, meus irmãos, a definição sobre a palavra malandragem, para que nós entendamos o contexto. Só de ouvir esse versículo, nós já vimos várias coisas aqui que são contrárias à palavra de Deus, contrárias ao fruto do Espírito. Inveja, homens maus, malandragem, turba, assaltando, tudo isso já nos faz entender que isso não é correto, de acordo com os olhos de Cristo, vamos lembrar. A definição de malandragem no sentido comum refere-se a uma forma de lidar com situações de maneira esperta, astuta e muitas vezes com o objetivo de obter vantagens pessoais, podendo ser vista como uma característica cultural brasileira. Olha que coisa linda, que definição linda, né? Malandragem é uma característica cultural brasileira. É o jeitinho brasileiro, é ser malandro, é ir fora da lei, é dar um jeitinho, tirar vantagem sobre o próximo. E a malandragem na Bíblia. A Bíblia, ela aborda a malandragem como um comportamento que se opõe aos princípios de honestidade, justiça e amor ao próximo. Ela condena atitudes como a falsidade, a exploração e o uso da esperteza para prejudicar os outros. Ou seja, meus irmãos, de acordo com a visão cristã, o jeitinho brasileiro é um comportamento desonesto. E para todo mundo que vive conforme a lei de Deus, a malandragem é uma desonestidade. Vou até dar um exemplo bem simples. Uma pessoa precisa passar pelo posto de saúde. Como ela conhece uma enfermeira que trabalha naquele postinho, ela consegue furar a fila, a enfermeira pega a senha para ela antes de entregar a senha para os demais. Os outros tiveram que amanhecer na fila e ele foi lá, chegou 9 horas da manhã, todo gaiatão lá, e a senha já estava garantida. Esse é o jeitinho brasileiro. Tem pessoas que se vangloriam disso, que acham que isso é certo, que isso é bom. Mas e a justiça com os demais que estavam na fila? Será que não é justamente por isso que as pessoas têm que pegar fila de madrugada? Porque não existe honestidade, porque existem pessoas furando a fila, porque existem pessoas tirando vantagem em benefício próprio, independente disso estar prejudicando o seu irmão. É muito simples de nós entendermos, né? Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e seus irmãos perante as autoridades, clamando. Então eles procuraram Paulo e Silas, mas eles já não estavam mais lá. E aí esses judeus, com os homens maus, com os malandros, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Olha como é que é interessante. Como que os homens maus e os malandros pegaram algumas pessoas e levaram para as autoridades? Se as autoridades fossem honestas, dignas, corretas, de bem, os malandros não teriam credibilidade com a autoridade. Muito pelo contrário, eles mesmos seriam os acusados. Mas como nós vemos, desde aquela época, e é uma mera coincidência até os dias de hoje, os malandros e as autoridades muitas vezes acabam caminhando juntos. Ou seja, os dois são malandros, os dois são desonestos, os dois são homens maus. Continuando a leitura do texto. Estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Observem que eles estão dizendo que Paulo e Silas estão transtornando o mundo, são agitadores. Vamos continuar lendo para a gente entender todo o contexto. Os quais Jason hospedou. Todos estes, ou seja, não tem nenhum
que seja diferente. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Observem, meus irmãos, que a estratégia de utilizar de forma corrupta o poder das autoridades não é de agora, já vem desde a antiguidade. A falsa acusação e a manipulação de narrativas para manter o poder é uma estratégia usada contra o povo de Deus desde muito tempo. Parece que as coisas se repetem na vida real, né? Isso aconteceu, é uma passagem bíblica de mais de uns 3.000 anos, 3.500 anos atrás, e hoje nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Eu não tenho certeza, pois eu não sou professor de história, não conheço toda a passagem do tempo da história da humanidade, mas eu acredito que sempre foi assim. E infelizmente, meus irmãos, nós não estamos vendo perspectiva de mudanças. Talvez continuemos vivendo dessa mesma forma. Isso acaba sendo da natureza humana. Versículo 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. A narrativa não era verdadeira. Mesmo assim, a multidão acreditou. Olha que coincidência com os tempos atuais. As pessoas, elas preferem ouvir uma mentira, mas que seja de acordo com a vontade delas, do que uma verdade que vá contra os seus interesses próprios. Isso sempre foi assim. Parece que nós até estamos falando aqui do Brasil, né? Mas não é não, meus irmãos. Aí é lá em Tessalônica. A grande questão é, por que acreditarem em uma mentira sem ao menos questionar? E a resposta é bem simples. Acreditaram porque era conveniente, pois tinham interesses pessoais. Estavam preocupados apenas com seus interesses, independente de estarem prejudicando outras pessoas inocentes. Qualquer semelhança, meus irmãos, com os dias atuais é mera coincidência. Versículo 9, para a gente concluir esse trecho de estudo. Contudo, soltaram Jason e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ou seja, como eles não tinham como condená-los, então eles arrumaram uma forma para que houvesse uma compensação. E foi como é hoje também, através da vantagem financeira. Cobraram uma fiança, pegaram o dinheiro deles e o soltaram. Como não tinha nada contra eles, pois as acusações eram falsas, aproveitaram para tirar alguma vantagem. Nesse caso, a vantagem financeira. Foi o recebimento do dinheiro. Tudo, meus irmãos, infelizmente, gira em torno do poder. E desde aquela época, como é hoje em dia, dinheiro e poder costumam andar juntos, devido à corrupção, devido à maldade do ser humano. Mais uma vez, qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Aqui reforçando, meus irmãos, o ensino, a estratégia, a tática, para que a gente sempre esteja caminhando conforme a palavra de Deus, conforme o ensinamento de Jesus, é enxergar a vida com os olhos de Jesus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.